Olá pessoal, professor André Gustavo Schaeffer da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Mais um vídeo então. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar, né? Acredito que eu vou manter esse título para o vídeo, né? Mas esse vídeo então ele deve ter sido divulgado no canal com o nome de Língua Portuguesa e Inteligência Artificial. Primeiro eu quero explicar o porquê disso, tá? Não quero, vamos dizer assim, decepcionar ninguém, né? Mas ao menos por enquanto a gente sempre vai mudando muitas vezes, né, o foco assim das coisas, uma vez que a gente não consegue encontrar conteúdo de repente para divulgar no foco principal, pelo menos o meu intuito com esse canal, que seria a promoção, né, da articulação entre conteúdos da educação básica com a inteligência artificial. Então, ainda dentro desse tópico, esse vídeo, vamos dizer assim, ele se alinha com isso, né? Mas esse título, Língua Portuguesa e Inteligência Artificial, pode parecer um pouco ousado demais, né? E saber, assim, o que a língua portuguesa possui de ligação com a inteligência artificial. Mas depois dele eu acho que eu vou conseguir convencer que realmente tem uma ligação muito grande. Não precisamente com a inteligência artificial, mas com as linguagens de programação. E aí vai ficar bem fácil de se notar essa ligação, uma vez que, obviamente, os códigos de programas, algoritmos, modelos, enfim, né, criados para a inteligência artificial são feitos com uma linguagem de programação. E aí, eles comungam de características comuns à língua portuguesa ou qualquer outra língua com as linguagens de programação. E esse é um ponto que eu falo sempre, né, dedico um bom tempo aí nas minhas disciplinas que ensinam lógica de programação, justamente para mostrar, né, essa relação e verificar que eu sempre critico muito isso, porque tem muitos conteúdos da educação básica com uma estrita relação, uma estreita, né, relação com conteúdos tecnológicos, com tecnologias. Então, isso é muito interessante porque muitas pessoas, muitos estudantes talvez possam criticar seus próprios professores dizendo que onde é que eu vou usar isso, onde é que é aquilo, porque eu gosto de tecnologia. Opa, se tu gosta de tecnologia, então quer dizer, como que tu não vai gostar de álgebra, por exemplo, né? E outros, aí podíamos citar uma lista muito grande de coisas, né? Mas será que existe? Então a tecnologia tem muito a ver com matemática, certo? Mas matemática tem muito a ver com artes, né? E como é que funciona isso? Não, mas eu não gosto disso. Então tem que ter muito cuidado, assim, ó. O aluno tem que ter muito cuidado ao criticar. Só que assim, o professor precisa saber essas ligações, precisa conhecer essas ligações, essas correlações de longa distância, vamos dizer assim, né? Indiretas ou essas relações mais diretas também. E na língua portuguesa eu entendo que seja uma relação, eu diria, nem tão indireta, mas muito direta com tecnologia, por se tratar de uma linguagem. E, como eu falei, a tecnologia a informática faz uso das chamadas linguagens de programação. Então, eu vou iniciar esse tópico vou manter esse título, né? E aí, onde é que a gente entra então para falar sobre isso? Primeiro, são basicamente as questões que lidam com análise léxica, sintática e semântica. E aí entra em questão também, talvez poderíamos colocar aqui como um indentado aqui, né, as chamadas classes gramaticais, no que diz respeito à língua portuguesa. Porque, vejam bem, a gente aprende, eu sei que isso é ensinado na educação básica, né, que a língua portuguesa possui uma gramática, né? Então ali um conjunto, vamos dizer assim, do ponto de vista da informática, ou seja, do tópico que estou querendo abordar agora, essa gramática da língua portuguesa seria um conjunto de regras sintáticas que permitem a construção de uma frase, de uma oração, né? De algo que possa ser compreendido, e um conjunto de símbolos, né? Ou a gente chama em informática de tokens, ou palavras que fazem parte dessa gramática. É óbvio que eu não estou dando aqui o conceito de gramática, né? Mas simplesmente reconstruindo ele a partir desse contexto onde eu estou querendo, onde eu estou, né? Onde estamos agora.
Então, eu sempre uso uma frase para a gente fazer uma análise, né? Eu mostro para os alunos o seguinte, ó, eu digo, vamos analisar então as classes gramaticais da frase. O sol está muito bonito. Então, se a gente for ver, ó, colocar um pouquinho mais para o centro, talvez até um pouquinho mais para cima, o sol está muito bonito. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos um substantivo, nós temos, desculpa, um artigo, né? Um substantivo, um verbo, está? Um advérbio e um adjetivo. Ok? Então são chamadas classes gramaticais, certo? E essa frase, ela está léxica, sintática e semanticamente correta. Ok? Então, agora, o que eu desafio os alunos sempre é fazer o seguinte, para eles entenderem o conceito. E aí, quem não conhece isso, ou mesmo se de repente tem algum professor que não conhece programação, um professor de língua portuguesa que esteja, ou de língua inglesa, né, que esteja vendo isso, vamos dizer assim, vai poder compreender um pouquinho melhor. Nós teríamos então o seguinte, ó, o sol está muito bonito, né? Então eu desafio sempre os professores, os alunos a provocarem, eu penso assim, como que a gente poderia provocar um erro léxico nessa frase, né? É muito simples. Se eu, por exemplo, escrevesse isso daqui, ó, né, eu tenho o que os linguistas chamam de erro de grafia, né? Então, veja bem, uma vez que eu tenha provocado esse erro de grafia, eu ainda consigo entender. Se uma criança escrevesse isso para mim, ó, o sol está muito bonito. Ah, o sol. Que mais que é sol além, né? Claro, isso aqui foi um erro de grafia. A criança escreveu errado, né? E eu conseguiria ainda entender que ela está se referindo ao sol, certo? Mas esse erro de grafia causa um erro léxico. Por que um erro léxico? Porque a palavra sol com C cedilha não existe no conjunto léxico da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa. Então será-se um erro léxico, né? Agora, o que viria a ser um erro sintático? Nós podemos provocar um erro sintático nessa frase quando a gente, por exemplo, invertesse o adjetivo com o advérbio. Então nós teríamos isso daqui, ó. O sol está bonito muito. Veja bem, eu ainda consigo compreender essa frase. Na verdade, o sol está bonito muito. A pessoa tem, de repente veio alguma pessoa que não tem a língua portuguesa como língua materna e fala uma coisa assim, né? Como, por exemplo, na língua inglesa há a inversão, né? Entre o adjetivo e substantivo. A gente falaria que a casa vermelha. Então, em inglês nós inverteríamos isso, né? The red house. Então invertiríamos, né, o adjetivo vindo antes do substantivo. Aqui na língua portuguesa nós não temos isso. A gente vai falar que a casa vermelha, né? A vermelha casa não fica errado, a gente consegue compreender. Mas nesse caso aqui, ó, se a gente colocasse o sol está bonito muito, há um erro sintático, porque esse adjetivo ele deveria vir depois do advérbio. O sol está bonito muito, correto? E finalmente, então, o que viria a ser um erro semântico? A semântica sempre diz respeito a significado. E nesse caso aqui, ó, a gente teria, né, essa frase que está agora léxica, sintática e semanticamente correta. Nós poderíamos então dar transformar ela de forma que ela não tenha um significado, não seja compreensível, não possa ser compreensível, né? Como, por exemplo, eu uso sempre a seguinte característica, ó, ou seja, o sol está muito chuvoso. Então, realmente, se a gente for ver, não faz sentido isso, né? Então, essa frase aqui, ela não está lexicamente errada, ela está correta, ela está sintaticamente correta, mas ela está semanticamente incorreta, errada, certo? Como que isso se manifesta? E agora vejam só a importância de se saber dessas regras na hora de escrever um programa de computador. Porque
se a gente for analisar as mensagens de erro que o compilador, que é quem faz a análise léxica e sintática e semântica de um código que a gente escreveu, se a gente for utilizar as mensagens dele, que nem são muito precisas muitas vezes, se a gente for analisar as mensagens de erro que ele retornou, a gente não vai ficar perdendo tempo se trata-se de um erro léxico. Se ele está sinalizando que é um erro sintático, eu não vou ficar perdendo tempo procurando uma palavrinha que está escrito errada. Eu vou procurar uma regra sintática da linguagem de programação que eu estou usando. Isso ajuda muito. Eu falo sobre isso, dedico uma boa atenção sobre isso, porque eu vejo muito os estudantes cometendo esse tipo de coisa, esse tipo de erro. Eles estão procurando uma palavrinha que está grafada errado na linguagem de programação quando se trata de um erro sintático. E vice-versa. Certo? Então, vamos ver como é que isso se dá nos seguintes casos. Ó. Esse aqui a gente já passou, então. A gente vai falar rapidamente sobre isso daqui. Ó. A gente não vai ensinar nada disso que está escrito aqui, só vamos falar dentro da temática do vídeo. Nós vamos lá para o LibreOffice ver a inserção das funções no LibreOffice. Ó. Vamos pegar aqui o Libre, então. Deixei preparado alguma coisinha aqui. Ó. Então, como vocês podem ver, eu tenho uma célula aqui do lado que simplesmente aqui eu tenho uma validação, um teste condicional C, uma função C, que diz se o valor é ou não maior que 1. Como aqui o valor é igual a 1, ele está me dizendo que o valor não é maior, porque ele é igual, então ele não é maior. Se eu colocasse 4 aqui, ele escreveria que o valor é maior que 1. Certo? E aqui embaixo a mesma coisa. Ou o valor é 0, vejam bem, ali 0, ou se o valor não for 0 aqui, ele vai mostrar 1 na célula aqui do lado. Por exemplo, se eu colocar 5 aqui, ele mostra 1. Se eu colocar menos 4 aqui, ele mostra 1. Ele só mostra 0 na célula do lado quando o valor aqui for 0. Certo? Então são duas funções C. Vamos dar uma olhadinha nelas. Ó, se a célula 1 for maior que 1, então o valor, aparece o texto, nessa célula o valor é maior que 1. Caso contrário, se não, o valor não é maior que 1. Tá ok? Agora vamos ver uma coisa. Vejam bem. O que tem aqui no LibreOffice, ó, na inserção, por exemplo, de uma função C. Eu vou pegar uma célula que não tenha nada, nenhuma fórmula escrita, ó, e vou inserir a função aqui. Ó. Vou clicar no assistente de funções, e vou filtrar por função C. Procurar ela aqui, função C. Vejam bem, o que eu encontro aqui do lado, ó, já está dando para ver, Vamos dar um zoom aqui. Se vocês forem ver, eu encontro a sintaxe de uso da função C. Eu até acho que esse igualzinho aqui, ó, que aparece na fórmula, deveria aparecer aqui em cima também, ó, igual a C, porque afinal de contas a gente está fazendo uso. Você vê que não necessariamente eu vou usar a função C isoladamente, ela pode estar dentro de outra função, então faz mais sentido que esteja assim mesmo. No entanto, vejam bem, então aqui eu tenho a sintaxe de uso. Se um teste condicional feito, o que vem depois, vejam bem, isso faz parte da sintaxe, é um ponto vírgula. Mas por que é um ponto vírgula? Porque quem criou a função C escolheu o ponto vírgula. Poderia ser qualquer outro símbolo, desde que não atrapalhasse, na verdade, na hora disso ser convertido para uma linguagem de programação. Por exemplo, se tu criasse um sinalzinho de mais, isso iria confundir, porque o sinalzinho de mais é reservado para cálculos de adição. O mesmo vale para palavras reservadas das linguagens de programação, como por exemplo, sei lá, uma hashtag. Muitas vezes ela corresponde a uma diretiva ao pré-processador do compilador, então isso talvez não pudesse ser usado. Então o que sobrou? Sobrou o ponto vírgula, sobrou algumas outras coisas que não são usadas, e eles podem então fazer uso da sintaxe da forma como ela se apresenta para o usuário final, a pessoa que vai fazer uso do aplicativo. Então, ponto vírgula. Então a gente tem que seguir essas regras sintáticas para que não dê erro. Se a gente não seguir, elas vão dar erro. Então, no caso da função C, nós temos aqui a seguinte situação. Ó. Vejam só como é que funcionou. Se o A1, o valor da célula 1 for maior que 1, ponto vírgula, vai mostrar o que na tela, então, na outra célula? O valor é maior que 1, certo? Caso contrário, depois se separa com ponto vírgula também, o valor não é maior que 1. Ok? Há que se considerar o seguinte, ó, como eu estou escrevendo um texto na tela, isso não fica muito claro, essa é uma crítica, então, àquela informação que tem no assistente de funções, do LibreOffice. Eu estou inserindo um texto na tela. Aí, lá na sintaxe, aparece entre aspas o texto. Correto? Então, se A1 é maior que 1, então esse é o texto que tem que aparecer na tela. Ponto vírgula. Se não, esse é o texto que tem que aparecer na tela. No entanto, se vocês forem ver, para o caso abaixo, ó,
Se a célula 13 for igual a zero, ponto vírgula. Se eu quero um valor e não um texto escrito, ou seja, um número e não um caractere, ele não deve ser colocado entre aspas. E eu acho que, na verdade, esse assistente de funções, essa função aqui, ó, desculpa, a ajuda, né, no caso aqui da função C, ela não é muito... Vamos pegar uma célula em branco aqui, senão ele pega... Aqui já está inserida, ó. Ele não ajuda, ele não faz essa diferenciação. Isso é ruim, tá? Ó, aqui ele não faz a diferenciação. Ele sempre mostra sintaticamente o valor inteiro. Está falando em valor ainda, ó. Valor do então. Ora, um número 3 é um valor. Mas se eu quero o número 3, eu não posso colocar ele entre aspas, né? Porque senão ele me colocaria o caractere 3. Ele não pode ser somado, inclusive. Tanto é que se a gente colocar aqui o caractere 3, ó, vamos colocar o caractere 0 e o caractere 1. Né? Ele até pode mostrar aqui, ó, caractere 1. Certo? Mas aqui eu teria o problema que acredito que não vai funcionar, por exemplo, uma soma. Vamos somar aqui, ó, o número 4 mais o número 1. Olha o que deu aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, somatório, soma dessas duas coisas aqui, ó. Quanto que dá? 4. Não é verdade. Não falei? Não é verdade, 4 mais 1 daria 5. No entanto, esse é o número 4, esse é o caractere 1. São coisas diferentes, né? Já é outro assunto aí, na chamada tabela ASCII. Agora, então aqui, eu acho que isso aqui é uma falha do LibreOffice na questão da inserção, né? Da sintaxe da função C. Eles pecam aqui nesse sentido porque eles não deixam claro, isso não fica claro, aqui nesse assistente poderia estar. Certo? Então tem que ficar atento para isso. Mas, agora, só para finalizar, no caso do LibreOffice, eu queria ver assim, ó, e se a gente quisesse cometer um erro léxico na inserção da função C, como é que a gente faria? Muito fácil, a gente teria que mudar, por exemplo, o nomezinho aqui, né, dessa função, por exemplo, né? Vamos mudar aqui para C, com a letra C, por exemplo, ó. Se existir uma função igual a essa daqui, com a mesma sintaxe, com o mesmo número de parâmetros, ela não daria erro. Mas vamos colocar aqui para ver o que dá. Ó. Deu um erro. Ó. Hashtag nome, né? Ou seja, como é que eu explico isso? C, da forma como está escrito, não existe no conjunto léxico, né, do nome de funções, enfim, da gramática de funções ali, da lista de funções do LibreOffice. Por isso que ele dá essa mensagem de erro. Certo? Vamos cometer um erro sintático aqui agora. Muito simples. Se aqui eu tenho que ter um ponto vírgula e eu coloco uma vírgula, eu tenho um erro sintático agora. Eu vou dar um Enter, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Erro 509. Veja bem que o LibreOffice não te ajuda nada, né? O Excel não é muito diferente, né? As planilhas elas não têm esse potencial. Os compiladores eles ajudam um pouco mais nesse sentido, a gente vai ver adiante. Tá? Então aqui ó, tem um erro sintático, certo? Ou ainda outro erro sintático. Vou colocar o ponto vírgula aqui e vou tirar esse parênteses, fecha parênteses. Se eu abrir um parênteses lá no início, eu tenho que fechar esse parênteses depois. Dei Enter. Vamos ver o que ele fez para mim. Veja só, isso eu acho muito perigoso, tá? Ah, que legal, o LibreOffice corrige. Ele mesmo colocou o parênteses aqui, tá? Só que se tu tem vários parênteses alinhados, né? Um dentro do outro, um abre, um fecha, um abre, um fecha, isso pode ser perigosíssimo. Porque se ele fechar o parênteses no lugar errado, o resultado vai dar diferente, tu não vai nem perceber o erro. Eu acho que eles não deveriam fazer esse excesso de gentilezas. Eles têm que deixar que a pessoa tenha, decida o que vai ser feito, onde que vai ser fechado aquele parênteses. O que ele deveria fazer seria apontar aonde, né, possivelmente está o problema ou onde está o problema precisamente. Certo? Agora vamos adiante então. Vamos para o segundo ponto aqui. Ó. No Arduino, como que isso se manifesta, né? Vamos pegar o Arduino aqui. Esse daqui, ó. Então aqui ó, eu tenho um resultado de uma pesquisa que eu fiz e eu peguei somente as imagens. Ó. Vejam só, aqui nós temos um código no Arduino, tem a seção Setup, né, a seção Loop, e o que eu fiz? Ó? Eu provoquei um erro léxico dentro, né, da seção Looping. Vejam só, ele destacou inclusive, ó, porque eu coloquei o comando delay para aguardar 5 segundos, né, ou 5.000 milissegundos em letra maiúscula. Então eu vejo como ele manifesta, né, uma mensagem de erro léxico. Delay was not declared in this scope, ou seja, delay, ele não sabe o que é aquilo. Né? Ele não foi declarado nesse contexto, nesse escopo, né? No caso nessa função, porque ele está achando que isso daqui
talvez seja uma função implementada pelo usuário nova e não a função delay que ele conhece, né? Então ele manifesta esse erro léxico dessa maneira. Então é isso que eu tinha falado antes. Quando tu cometer um erro desse tipo aqui, não adianta tu ficar olhando se tu esquecer um fecha parênteses, se aqui é ponto vírgula ou não vai ponto vírgula, né? Trata-se de um erro léxico. Ou seja, a palavrinha delay com D maiúsculo, que ele não conhece, não foi declarada nesse escopo, né? Vamos ver como é que ficaria aqui, ó, um exemplo de um erro sintático acusado pelo Arduino. Então eu tenho a seção setup, tudo certinho, né? Aqui ele está me acusando erro nessa linha, precisamente, aqui ele acerta a linha, né? E o que ele diz, ó? Um fecha parênteses era esperado, expected, né? Expected, fecha parênteses, before, antes do token, ponto vírgula. Então aqui ele foi bem preciso na mensagem. Um erro sintático, portanto, ó. Ele esperava encontrar um fecha parênteses antes do ponto vírgula, certo? Então a pessoa tem que ir ali, se ela, né, e fazer a correção. Esse é um exemplo de um erro sintático. E aqui, ó, no Arduino, vejam só o que a gente tem, ó. Nós temos um exemplo de um erro semântico. É bem difícil de implementar erro semântico assim, mas acontece seguido assim nos programas. São os mais difíceis, inclusive, de corrigir, porque eles não manifestam um erro, né? O compilador aceita aquilo, porque ele acha que tu sabe o que está fazendo. E aí, nesse caso aqui, ó, é um programinha Arduino que gera números primos. Ele diz se números entre, no caso aqui, 1 e 7, né, porque a variável num está inicializada com o valor 7, ele vai gerar os números, vai mostrar todos os números primos que existem entre 1 e 7. Então, veja bem, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele inicia esse bloco, né, de repetição aqui, nesse abre chaves, aqui, e fica testando, né, se o número de divisores, enfim, conforme a lógica dos números primos. Se ele encontrar dois divisores, o 1 e o próprio número, significa que o número é primo. No entanto, vejam bem, essa variável i, que controla o laço de repetição principal, ela não pode, sob hipótese alguma, ser utilizada dentro desse laço principal que verifica o número de divisores. E o que eu fiz intencionalmente aqui? Ó? Eu fiz uma atribuição de valor para ela. Cada vez que eu verifico, então, que eu testo para verificar se o número sendo analisado é divisível por i, logo após eu atribuo o valor 10 para essa variável. Sob hipótese alguma eu poderia fazer isso, ela está sendo usada para outra coisa. O que acontece? É óbvio que a geração de números primos fica completamente errada, né? Então assim, ó, só que isso aqui não é um programa que tem erro léxico, não é um programa com erro sintático, e sim, aí ele cai num tipo de programa com erro semântico. Ou seja, o significado, o resultado dele está errado. Certo? Vamos a gente então, ó. Como que esse problema, mas isso aqui é muitas vezes para quem é um professor e está começando, tanto o professor quanto a pessoa, né, indiferente da idade que está começando a aprender programação, ela tem um pouco de dificuldade com isso, certo? E aí, esses programas mais voltados, né, ao ensino de programação para crianças e adolescentes, como é o caso do Alice, que é o que eu estou exibindo agora, eles possuem esses comandos todos prontos. Então não é necessário digitar comandos. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Se eu quisesse, por exemplo, que esse navio, no primeiro momento, se mexesse para frente, né? Eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia então selecionar o navio, ele já está selecionado aqui, ó, um navio pirata, né? E eu vou arrastar o comando move para cá, ó. Quando eu arrastei o comando move para cá e soltei, eu não preciso me preocupar com regras léxicas nem sintáticas. Eu digo para ele, simplesmente vou preenchendo os parâmetros, né? Ou seja, é para ele se mover para frente, quanto, sei lá, posso escolher um outro número qualquer, vou dizer que é para ele se mexer 10 metros para frente. Está aqui o comando. Veja que eu não digitei, eu arrastei, então eu não corro o risco de digitar o nome errado ou esquecer de algum parâmetro. Se eu quero adicionar um parâmetro a mais, eu posso colocar aqui, né? Por exemplo, eu quero que ele se mova em 10 metros durante 2 segundos. Então ele vai bem rápido, né? Se a gente for executar isso aqui agora, ó, talvez a gente consiga ver ele lá. Tá ali, ó. O primeiro comando que foi feito foi o deslocamento, né? Aí agora ele está fazendo o resto do programa conforme eu fiz.
Mas esse é o comando, é o primeiro comando então, e ele foi simplesmente arrastado, no estilo drag and drop, como chama, né? Arrastar e soltar. Então, o que acontece? A ideia é que as crianças e adolescentes eles peguem gosto por programação sem se preocupar com os enfadonhos, né, entre aspas, erros léxicos e sintáticos. Essa é a grande vantagem, quer dizer, uma das grandes vantagens, né, desses aplicativos de ensino de programação. O problema é que em algum momento eles vão chegar nessas linguagens que não são do tipo arrastar e soltar, como as várias linguagens, as inúmeras ali, linguagens que existem e que já foram criadas, né, que são com códigos digitados e que ainda se usa muito, né? Hoje tem muitos programas que já estão gerando seu próprio código e tudo mais, mas ainda se usa muito linguagens de programação digitadas e vai se usar por muito tempo ainda. Então, nesse caso, há um momento em que eles vão começar a digitar seus códigos e aí eles vão se deparar com esse problema. E aí, se vocês concordam comigo, essa noção do que a gente viu até agora, né, e aquilo que a gente traz da nossa própria linguagem falada, escrita, tem uma relevância muito grande se isso for muito bem compreendido. Pode facilitar muito o processo de apropriação de uma linguagem de programação, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa parte final. Essas questões sintáticas são léxicas, sintáticas e semânticas são extremamente utilizadas e não é só nas linguagens de programação. Vamos dar uma olhadinha agora numa comparação entre o Pascal e o Scilab. Por exemplo, foi um outro teste que eu fiz também. Esse aqui a gente já viu. Esse aqui também. Vou pegar então o... Ah, tá aqui, ó. É esse daqui. Não. Espera aí que eu estou um pouco perdido. Onde é que tá? Ah, tá aqui, ó. Esse daqui, ó. Veja só o que a gente tem aqui então. Eu vou ampliar ao máximo aqui. Nós temos aqui Nós temos aqui um exemplo de erro sintático agora na linguagem Scilab. Vejam bem. Aqui, ó, dentro de um laço de repetição, né? Esse aqui também, ó, tá calculando números primos, né? Mesma coisa que o anterior. Dentro desse laço de repetição aqui, ó, eu tenho dois operadores de igual que seriam, na verdade, os operadores de comparação da linguagem Scilab, né? E na verdade, na linguagem Scilab, uma atribuição, ela é muito parecida com a linguagem C, é feita através apenas de um sinal de igual, um único sinal de igual. É isso que deveria ter no início de um laço for, e não dois sinais de igual, porque isso seria uma comparação. A exemplo do que acontece aqui embaixo. Se o número de divisores é igual a 2, né? Aqui não, aqui é uma atribuição. 1 é atribuído para a variável i. Portanto, é um erro sintático, né? Agora vejam uma deficiência da linguagem Scilab. O compilador acusa erro, fator inválido na linha 4. A linha, pelo menos, ele acerta, mas fator inválido não me diz nada. Comparem, por exemplo, com a mensagem que o compilador Pascal, e aí o que explica em boa medida o grande uso da linguagem Pascal como uma linguagem de início, né, aos conceitos de programação, nesse paradigma procedural, dela ainda ser atualmente muito utilizada para ensino de programação, né? Vejam só como ele é bem mais preciso, ó. Ele acusa um erro aqui, ó. Na verdade, aqui a atribuição na linguagem Pascal não é dada pelo sinal de igual, e sim por dois pontos seguido de um sinal de igual. Como aqui em cima, ó, variável divs, dois pontos, igual a 0. Certo? A variável divs recebe 0. Aqui deveria ser dois pontos igual a 2. Como eu mudei só para igual, que aí é o operador de comparação da linguagem Pascal, ele me dá um erro sintático. Então ele acusa aqui embaixo, ó, fatal, né? Ele dá um pouco dramático demais o compilador, mas erro sintático. Dois pontos igual era esperado, mas encontrou um sinal de igual. Né? Olha como ele foi preciso. Apontou a linha, apontou a coluna do erro e ainda falou o que é que estava errado. Isso ajuda bastante na hora de corrigir um erro. Né? Vamos ver aqui embaixo, ó, um exemplo de erro semântico agora. Ó. Como que se comportaria, nesse caso aqui, a mesma coisa que foi feita antes no Arduino. Ó. Vamos supor que quiséssemos fazer a geração de números primos no Scilab. Então nós teríamos um erro semântico que o Scilab sequer acusa. Ele simplesmente faz, né? A exemplo do Arduino. Ele vai atribuir o valor 10 para a variável i que está controlando o laço e simplesmente faz para ti. Vai gerar um monte de informação errada. Ou seja, um programa com erro semântico.
Vejam como o Pascal ele trata legal isso daqui, ó. Ele viu que a variável que está controlando o looping é a variável i. Ela não pode ser usada para mais nada. E ele dá uma mensagem de erro, ó. Illegal assignment to loop for loop variable i, né? Ou seja, uma atribuição ilegal para a variável que controla o laço for. Ele simplesmente não deixa, ele impede que um erro, vamos dizer assim, semântico aconteça. Isso é muito legal, né? O Pascal, na verdade, ele não foi, e ainda, como eu falei antes, né, utilizado e ainda é utilizado à toa para ensino, né, desse paradigma procedural de programação. Certo? Que mais? Vamos passar rapidinho aqui, ó. Onde mais que essas questões léxicas e sintáticas são usadas, né? Nas chamadas Data Definition Languages, né, ou linguagem de definição de dados ou de manipulação de dados, Data Manipulation Language nos bancos de dados, só para citar alguns exemplos, né? Eu sei porque eu trabalhei muito tempo com isso. Então, se a gente for ver, ó, se a gente for pegar aqui, ó, eu trabalhei muito tempo com o banco de dados Oracle, mas aqui eu tenho a sintaxe de concessão de privilégios, né, dentro do banco de dados SQL Server. Então, só para citar um exemplo, né, nós temos uma sintaxe a ser seguida. Ou seja, eu concedo, grant, o quê? Um tipo de privilégio, e vejam como ele apresenta para nós, né? Ele apresenta isto, ou esse comando, né? Sobre a tabela ou objeto com determinado nome para um determinado usuário, ou um determinado grupo, ou para todos os usuários daquele banco de dados. Então essa sintaxe, essa regra sintática, ela precisa ser seguida, certo? Isso num, né, o grant é apenas um dos comandos de definição de dados do banco de dados SQL Server. Eles possuem uma lista muito grande, então isso pega muito na questão da sintaxe, né? O mesmo vale para as linguagens de manipulação de dados, né? Inserções, exclusões, atualizações e seleções, busca de informações no banco de dados, né? Através da linguagem SQL, certo? Aonde mais? Vejam só, como um shell script, né? Nesse caso aqui é um C shell do Unix, ele faz um uso muito grande de símbolos, né? Na sua sintaxe, ó. Aqui a gente tem, só trouxe a título de exemplo mesmo, ó. Nós temos aqui, ó, por exemplo, a definição de um script que fazia a manutenção dos chamados archive logs em um banco de dados. Então, se uma determinada área, né, um file system do sistema operacional Unix, ele enchia ou estava prestes a encher aqueles registros, né, os chamados archive logs eram movidos para uma outra máquina, para um outro local. E aí tem uma sintaxe muito particular porque chama muito a atenção o uso de símbolos, né, desses comandos. Então, olha só como isso é importante, é relevante e tem que ficar bastante atento. Essa atribuição de valor a essa variável do script chamada archive utilization, né, util, ela é iniciada com um acento grave, né? Um acento grave aqui, e ela finaliza dessa forma depois. Ó. Então aquilo tudo termina aqui. No entanto, logo depois eu tenho então aquilo que vai ser atribuído é o resultado de um comando, né? df-k, que buscava a utilização desse diretório do Unix. E aqui eu tenho esse caractere retinho, não sei se vocês conhecem, chamada pipe, né? Então nós temos dois processos conversando, o AWK, né, com o df-k, sendo que é feito um corte no quinto parâmetro do comando print para que isso seja, né, e aí tem um teste condicional feito aqui dentro, dependendo desse valor aqui, mais uma pipe, né, com um AWK de novo, e aí ele faz uma verificação mais adiante para se ver se está na hora de mover aqueles arquivos de um lugar para o outro ou não. Mas vejam que qualquer modificação, qualquer esquecimento nessa sintaxe, né, se isso for esquecido ou se a pipe for colocada de maneira errada, com símbolo errado, já teremos erros sintáticos no script. Os scripts eram extremamente poderosos, né, nesse sentido, mas tinha que ter uma atenção enorme para fazer uso desses scripts para não fazer nada errado. Certo? Um outro exemplo, então, ó. Aqui, ó, e na programação em lotes do Windows agora, ó, os chamados .bat, né, nós temos a mesma coisa. Esse comando del, lá na linha de comando, né, ele serve para excluir arquivos, assim como o comando erase. Certo? A gente, quem não conheceu isso, faz uso muito do mouse e pressionando o botão del do notebook e o arquivo é excluído, né, ou o diretório.
Mas se fôssemos fazer um programa em lote, né, por isso o nome, né, a extensão .bat, a abreviatura de batch, que equivale a um lote de comandos, né? E aí sim, nós teríamos que levar em conta a sintaxe de uso do comando del. Ele tem vários parâmetros de utilização e uma regra sintática a ser seguida, certo? Bem mais fácil que os anteriores nesse caso, né? E alguns parâmetros interessantes de uso. Ok? Vamos ver se temos mais alguns exemplos. Ó. Já falamos desse daqui também. Falamos desse daqui. E finalmente ali na linguagem Python tem uma coisa muito curiosa, eu quis falar um pouquinho sobre ela também, que eu acho um certo retrocesso nesse sentido, né? Uma linguagem que está vindo para... Vindo não, já é, né? Extremamente reconhecida, principalmente por diz respeito à inteligência artificial e tal. E aqui no Python nós temos uma situação muito interessante. Ó. Vamos provocar aqui, ó, aqui do lado, ó, eu fiz um teste condicional, né? Se o 3 for menor do que o 4, então ele imprime sim, o 3 é menor do que o 4. Mas aqui, ó, já vamos fazer de novo, vou pressionar F5, ó, ele já está acusando aqui que há um erro de sintaxe. Ó, ele está apontando, nesse caso aqui ele foi bem preciso, está apontando precisamente o lugar. Só ele não está falando o que é. Ó. O Pascal falava, né? Não custaria nada, de repente, né, eles dizerem que está faltando o quê? Sintaticamente, o sinal de 2 pontos. Certo? Vamos ver se vai funcionar agora. Eu vou pressionar F5 e ele me diz, opa, funcionou agora. Ó. 3 é menor do que 4, porque sim, o resultado dessa expressão é verdadeiro, portanto, eu entro no então, né? E aí ele imprime sim, 3 é menor do que 4 na tela. Agora vejam o que acontece, ó. Se eu fizesse isso daqui, ó. Nas linguagens de programação, todas as linguagens de programação que eu pelo menos utilizei até agora, isso aqui era possível, não seria um erro. Porque o que viria imediatamente depois do teste condicional seria a condição então. Né? E aí, nesse caso, o Python ele exige que tu tenha, no mínimo, pelo menos essa versão do Spider que eu estou utilizando, no mínimo um espaço de indentação. Por padrão, quando a gente está digitando e pressiona um Enter, ele coloca 4 espaços, né, de indentação, como a gente diz, de tabulação. Mas é necessário que tenha ao menos um, porque senão ele vai acusar erro. Querem ver? Ó, um erro sintático. Vamos pressionar F5, olha o que ele diz. Ele chama de erro de indentação, né, como vocês podem ver aqui. Ó. Então ele está dizendo, ó, expected, era esperado, um bloco de indentação. Essa palavra indentação para mim também é nova, eu nunca vi escrito dessa forma, eu chamava de indentação, conforme eu tinha aprendido, tá? Alguns chamam de edentação também, né? Mas é na verdade a tabulação, né? A indentação. E aí nesse caso aqui, ele está me acusando erro, ó. Ele não permite que isso seja feito. Ou no caso agora não é um compilador, e sim um interpretador, assim, é exemplo da linguagem Scilab, né? Esse interpretador do Python, ele está impedindo que isso seja feito. Ele obriga que tenha pelo menos um espacinho para ele entender o que precisa ser feito. Isso daqui para mim foi um certo retrocesso, confesso, eu fiquei um pouco decepcionado porque ele não foi implementado de outra maneira, né? A exemplo, sei lá, como funciona a linguagem Pascal, a linguagem C, a linguagem Delphi e sei lá, qualquer outra dessas outras coisas que a gente viu aqui, nenhuma delas exige esse tipo de coisa. Mas o Python exige, tá? Isso me lembra uma linguagem de programação, a primeira que eu aprendi até hoje, que foi a linguagem COBOL. Ela exigia que os comandos estivessem em determinadas colunas, inclusive, senão ele dava erro. Era um engessamento assim muito grande, né? E o Python deu uma pisada para trás aqui, na minha opinião, nesse sentido. No entanto, vejam bem que é uma regra sintática que precisa ser seguida. Portanto, fechando esse vídeo agora, finalizando, vejam que, se vocês concordaram comigo, vejam que existe uma relação imensa, né, da importância de se estudar as chamadas regras léxicas, sintáticas e semânticas, incluindo as classes gramaticais, né, ou seja, na língua portuguesa ou na língua inglesa. A língua inglesa tem até uma certa vantagem, porque ela também possui essas mesmas regras, só que ela já está um pouquinho mais alinhada com as linguagens de programação. Por quê? Porque as linguagens são escritas em língua inglesa. Não que não pudéssemos criar, nós podemos criar o nosso próprio compilador. Inclusive foi um trabalho da faculdade. Ficamos um semestre inteiro, é uma coisa extremamente difícil, né? A gente fez um semestre inteiro aí criando um microcompilador que fazia algumas operações aritméticas. Ou seja, é uma coisa extremamente difícil, mas tu pode criar em qualquer língua, né? Um compilador. Só que o que a gente vê é que elas são
até por questões de padronização criadas em língua inglesa, né? Então a língua inglesa tem um alinhamento até maior que a língua portuguesa com as linguagens de programação. Mas vejam como a língua portuguesa também possui. E aí sim, se está alinhado com linguagens de programação, está alinhado com a inteligência artificial. Então essa é uma sugestão muito interessante de se trabalhar, né, na educação básica, nos anos inclusive iniciais do ensino fundamental, começar a se trabalhar com esse tipo de noção, se a gente quer que exista um momento que seja facilitado, né, para uma criança, para um adolescente, que é aquele momento em que ela começa a se deparar com esse tipo de restrição, esse tipo de regra das linguagens de programação, da tecnologia, né, e por consequência aí da inteligência artificial. Esse vídeo eu fico por aqui. Espero que tenha sido útil, espero que tenha germinado algumas ideias, né, na cabeça de alguns professores que estejam vendo aí, que de repente trabalham com linguagens. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.